Senhor pela vida deles. Muito bem. Isaías 43:19 diz assim: eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. Todas as quartas desse mês de abril, a gente vai tratar de um tema. Hoje é a quarta do novo tempo, depois domingo, quarta que vem é a quarta da provisão, depois é a quarta da honra, a quarta do renovo. Então, durante esse mês, todas as quartas, exceto a última, porque na última quarta nós estaremos comemorando 21 anos dessa igreja, o aniversário de 21 anos da De Bueno. Nós estamos preparando uma festa topíssima para esses 21 anos. E os detalhes disso eu vou dar no domingo da Santa Ceia, tanto de manhã como à noite. Eu já vou dar alguns detalhes da festa. Mas hoje é a quarta do novo tempo. Eu poderia ler qualquer texto para autorizar essa palavra aqui. Eu li esse porque Deus está dizendo: eu vou fazer uma coisa nova. Nós somos responsáveis pela nossa história. A caneta da história da sua vida está na sua mão, e você escreve a história que você quiser escrever. As suas decisões e as suas escolhas vão determinar o seu destino e vão determinar o seu futuro. Aquilo que você é hoje é fruto das escolhas e das decisões de ontem. E aquilo que você será amanhã é fruto das escolhas e das decisões de hoje. Gálatas 6:7, Paulo diz assim: tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Porque na verdade a vida só devolve para você aquilo que você dá para ela. Você não pode reclamar daquilo que está vindo da vida para você, porque a vida só reverbera. As suas atitudes, as suas escolhas, quer dizer, a vida só devolve para você aquilo que você dá para ela. Eu sempre digo que a vida é como um eco. Se você não gosta do que está ouvindo, você tem que mudar o que você está gritando. Se você não gosta daquilo que você está colhendo, você tem que plantar, fazer uma semeadura diferente daquela que você está fazendo. Deuteronômio capítulo 30, verso 9, Deus disse assim: hoje eu tomo os céus e a terra por testemunhas, que eu estou propondo para você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Na verdade, eu já falei isso aqui várias vezes, que Deus, Ele age de acordo com as nossas escolhas, Deus age de acordo com as nossas decisões, mas Deus não interfere nas nossas decisões, Deus não interfere nas suas escolhas. Deus está colocando para Israel uma situação de um tempo futuro, um tempo de vida ou de morte, um tempo de maldição ou de bênção. Mas Deus não está interferindo na escolha de Israel, Deus está sinalizando para Israel. Deus está dizendo: escolhe a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, na verdade, viver um novo tempo só depende de você, da sua atitude, do seu querer, da sua disposição de fazer isso acontecer. Por exemplo, Jerusalém estava destruída, os muros estavam fendidos, as portas estavam queimadas, mas Neemias decidiu viver um novo tempo. E aí, 42 dias depois, a cidade estava restaurada, os muros estavam restaurados e o povo de Deus estava vivendo um novo tempo. O povo de Deus estava debaixo de um decreto de extermínio.
O povo de Deus estava debaixo de uma sentença de extermínio. Esther resolveu viver um novo tempo. Esther decidiu viver um novo tempo. E aí no livro de Esther 8:16, a Bíblia diz que a sentença foi revogada, o decreto foi cancelado, e Israel começou a viver um tempo de alegria, um tempo de felicidade, um tempo de honra. Porque viver um novo tempo só depende de você, da sua atitude, do seu querer, da sua disposição de fazer acontecer. Então, se você quiser, você pode viver um novo tempo no seu casamento, você pode viver um novo tempo na sua família, você pode viver um novo tempo nas suas finanças, você pode viver um novo tempo no seu ministério. Só depende de você. A decisão é sua, a atitude é sua. Filipenses 3:13, Paulo diz assim: quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Se você quiser viver um novo tempo, você pode fazer acontecer. Paulo diz: uma coisa eu faço. Então, se você quiser, você pode fazer acontecer um novo tempo na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu ministério, nas suas finanças. E eu vim aqui hoje disposto a declarar que isso vai acontecer com você e com a sua casa, em nome de Jesus. Então olha aí para quem está perto de você e fala: se você quiser, você pode viver um novo tempo. Fala aí, se você quiser. Agora eu vou te dar aqui algumas atitudes, e eu não vou demorar hoje, para você viver um novo tempo. Então, se você quiser viver um novo tempo, primeira verdade é essa aí, ó: pare de fugir dos seus problemas. Você quer viver um novo tempo? Está aqui hoje, pastor, eu quero. Irmão, irmã, para de fugir dos seus problemas. Como é que você vai viver um novo tempo se você vive fugindo dos seus problemas? Não tem como. Deixa eu te dizer, não tem como isso acontecer. A gente viver um novo tempo se a gente não encara os problemas, se a gente não vai para cima dos problemas para resolvê-los. Se você está aqui na igreja hoje e diz assim: pastor, meu sonho é viver um novo tempo em alguma área da minha vida, primeiro conselho que eu quero te dar é esse: pare de fugir dos seus problemas. Agora, parece, quando eu falo isso, que eu estou criticando você, recriminando você, e eu não estou. Eu não estou recriminando você, eu não estou criticando você porque você foge dos seus problemas. Não estou não, até porque eu sei que é próprio do ser humano fugir. É próprio do ser humano. O ser humano acha mais fácil fugir do que encarar, fugir do que resolver. Isso é próprio da gente. Então eu não vim aqui jogar uma pedra em você. Quando eu digo pare de fugir dos seus problemas, eu não estou te criticando, não estou te rechaçando, não estou te recriminando não, porque eu sei que é próprio do ser humano querer fugir. Por exemplo, Jezabel mandou um recado para Elias: amanhã, a essa hora, eu vou fazer com você o mesmo que você fez com os meus profetas. Quando Elias ouve isso, ele sabe que ele tem um problema. Aí o que ele faz? A Bíblia diz: ele levantou e fugiu. Porque tinha um problema, levantou e fugiu. Deus um dia olhou para Jonas e disse: Jonas, vai pregar em Nínive. Jonas sabia da fama sanguinária dos ninivitas. E quando Deus manda Jonas para Nínive, Jonas ele sabe que ele tem um problema. E aí a Bíblia diz: levantou-se Jonas para fugir da presença do Senhor. Porque é próprio do ser humano, quando a gente tem um problema, a gente querer fugir dele. Então o que eu estou querendo falar para você, e estou falando,
é que, por maior que seja o problema que você tem, por mais difícil, por mais impossível que pareça, o problema que você está vivendo, o problema, o Golias, o gigante que está diante de você, fugir nunca é a melhor solução. Fugir nunca vai ser a melhor decisão, porque se você foge hoje, você vai fugir amanhã e você vai fugir a vida inteira. E esse problema sempre vai ser um fantasma trancado no armário da sua consciência. Então, se você hoje está aqui e diz: pastor, eu quero viver um novo tempo, eu quero viver um novo momento, uma nova fase de vida em alguma área aí que você está vivendo, eu quero te dizer: se você se levantar hoje confiando em Deus, Deus vai segurar na sua mão, vai te abençoar, você vai encarar esse problema e vai receber a vitória em nome de Jesus. Agora eu vou te dar algumas dicas quando você tem um problema, que é muito fácil eu chegar aqui e dizer: irmão, não fuja dos seus problemas. Eu vou te dar assim, uma receitinha, algumas dicas para te ajudar a lidar com os seus problemas. Então, número 1, admita a existência do problema. Admita que você tem um problema. Reconheça que você tem um problema. Vocês já me ouviram falar isso aqui algumas vezes, que a depressão, junto com as doenças do coração, são as doenças de maior incidência no mundo. A depressão só perde para as doenças do coração. Mas apesar da depressão ser, pode me dar um pouquinho de retorno aqui? Apesar da depressão ser uma das doenças mais de maior incidência, ela é uma das doenças menos diagnosticadas. Olha o paradoxo. Ao mesmo tempo que ela é uma das mais incidentes, ela é uma das menos diagnosticadas. Por quê? Porque quem tem não aceita que tem. Porque quem tem não admite que tem. A pessoa tem depressão, mas ela não admite o problema. Ela não reconhece o problema. E como ela não admite, não reconhece, ela não trata. E de 10 a 15% das pessoas que têm depressão e não tratam, cometem suicídio. Então, quando eu tenho um problema, a primeira coisa, eu tenho que admitir que eu tenho. Qual é a grande dificuldade no tratamento de pessoas que são viciadas? É que elas não admitem que são. A pessoa é viciada e ela não admite o vício. Agora, se ela não admite o vício, como é que ela vai ser tratada? Se ela não admite o vício, como é que ela vai ser liberta? Então, a primeira coisa é admitir o problema. Se você não reconhece que tem um problema, como é que você vai sair dele? Se você não reconhece, não admite que tem um problema, como é que você vai vencer esse problema? Se você fica fazendo vista grossa, se você fica varrendo para debaixo do tapete, como é que você vai resolver esse problema? Então, a primeira dica que eu te dou: admita que você tem um problema, reconheça que você tem um problema. Número 2, procure descobrir as causas do problema, porque você tem que entender os motivos, você tem que entender as razões, você tem que entender o porquê que você está vivendo esse problema, não importa a área da sua vida. Você tem que procurar diagnosticar, você tem que procurar descobrir por que eu estou vivendo esse problema aqui. Provérbios 26, verso 2, a Bíblia diz assim: como a andorinha no seu voo e a ave no seu vaguear, a maldição sem causa não virá. Então presta atenção, tudo na vida tem um motivo, tudo na vida tem uma razão, tudo na vida tem uma causa. Não tem nada nessa vida que aconteça com você que não tenha um motivo. Não tem nada nessa vida que você experimente, que você viva, que não tenha uma razão de ser, que não tenha uma causa.
Então, a segunda dica que eu te dou é essa: você está vivendo um problema, procure descobrir por que você está vivendo esse problema. Por que esse problema está acontecendo nessa área da sua vida? Por exemplo, você está vivendo um problema no casamento. Talvez você tenha que mudar a sua maneira de ser. Talvez você tenha que mudar a sua maneira de tratar a sua esposa ou seu marido, enfim. Às vezes você tem que mudar a sua maneira de falar. Às vezes você tem que ser um marido mais presente, uma esposa mais presente. Você não pode deixar a sua esposa ser uma viúva de marido vivo. Por que você está vivendo um problema no casamento? Você tem que procurar descobrir as causas. Por exemplo, por que você está vivendo esse problema com o seu filho? Você tem que procurar descobrir. Talvez, a gente está no campo hipotético aqui. Você precisa conversar mais. Você precisa estar mais perto. Você precisa se preocupar mais com esse menino, com essa menina. Às vezes você precisa dar limite para ele ou para ela, porque pai foi feito para mandar e filho foi feito para obedecer. Mas você tem que procurar descobrir quais os motivos, quais as razões você está vivendo esse problema com seu filho. Por exemplo, por que você está vivendo esse problema financeiro? Por que você está nessa crise financeira? Você tem que procurar descobrir, irmão. É porque talvez você está gastando mais do que você ganha. Talvez é porque você está vivendo fora da sua realidade, está vivendo fora da sua verdade. Talvez você está vivendo esse problema financeiro porque você está quebrando um princípio. E eu já falei, toda vez que você quebra um princípio, esse princípio vai quebrar você. Você não está andando em fidelidade, você não está andando em liberalidade, e não tem choro. Não adianta, pastor, eu quero a bênção financeira. Tem que cumprir o princípio, e talvez você não está cumprindo. Então a segunda dica que eu te dou é essa: procure descobrir as causas do problema que você está vivendo. Terceira dica que eu te dou: tenha a noção exata do problema. Tenha a noção exata do problema que você está vivendo. Você tem que saber qual é o tamanho do problema que você está vivendo, qual é a dimensão do problema que você está vivendo, qual é a gravidade do problema que você está vivendo, meu irmão. Você tem que saber, você tem que ter a noção exata do problema que você está envolvido. Quais as consequências que esse problema vai trazer? Você não pode estar enfrentando um problema à deriva, sem saber. Você tem que saber a gravidade, o tamanho, a consequência, a dimensão dele. Basicamente por duas razões. Primeiro, para você nem supervalorizar e nem subestimar o problema, para você tratar o problema na medida certa, para você tratar o problema na dose certa, não fazer às vezes tempestade com um copo d'água. E a segunda razão que você tem que ter a noção exata do problema é para você saber qual é o tempo e a energia que você vai empreender para resolver esse problema. Porque às vezes você vai gastar muita energia, muito tempo num problema pequeno, ou então você vai gastar pouca energia e pouco tempo num problema que é grande. Então você tem que saber a noção exata do problema que você está vivendo. Quarto, verifique as suas possibilidades para resolver esse problema. Porque às vezes você não pode resolver o problema diretamente, mas você pode tomar atitudes, você pode fazer coisas que gravitam em torno do problema, que estão na periferia do problema, que vão te levar à solução do problema, Então você tem que ver o que você pode fazer. Quais são as suas possibilidades? Quais os recursos que você tem para resolver esse problema aí? O que está ao seu alcance para resolver o problema?
Você tem que analisar isso. Suas forças, sua capacidade, seus recursos, o que está ao seu alcance, o que você pode fazer. Por exemplo, quando o filho da sunamita morreu, a sunamita disse: eu não posso ressuscitar o meu filho, mas eu posso ir ao profeta. Ela sobe no lombo de um jumento e cavalga 50 quilômetros para chegar no profeta. A mulher com fluxo de sangue, ela disse o seguinte: eu não posso agarrar, eu não posso, eu não tenho forças para fazer, mas eu posso tocar. Alguma coisa eu posso fazer. A minha palavra para você hoje é: olha para esse problema que você está vivendo e veja o que você pode fazer, Dá uma analisada, o que você pode agir para resolver esse problema? Pastor Poyang Shu, ele é o pastor, morreu, da maior igreja do mundo. E um dia abriram uma vaga de um terreno na Coreia para igrejas. As igrejas que quisessem entrar no leilão poderiam entrar. Era um leilão, era um sorteio. E aí ele foi lá dar o nome dele, da igreja dele, Assembleia de Deus, Evangelho Pleno, para concorrer ao sorteio do terreno que seria doado pela prefeitura. Quando ele chegou lá e deu o nome dele, o pessoal disse: Assembleia de Deus? Não, Assembleia de Deus não. Assembleia de Deus é um povo barulhento demais. Isso aí vai ser do lado da prefeitura. Como é que vai agir com as coisas, com esse povo assembleiano maluco? Assembleiano não pode, a Assembleia de Deus não pode entrar no sorteio. Ele foi embora. Chegou lá, estava pregando num culto, fez o apelo, uma moça veio à frente. Quando a menina veio à frente, ele recebeu, conversou, era a filha do prefeito. Ele falou para ela: na próxima reunião você consegue trazer seu marido? Ela disse: eu vou tentar. Ele disse: então traga. Na reunião seguinte, a menina foi e levou o marido. Ele pregou, o cara converteu, veio à frente. Aí ele chamou os dois e disse: você consegue trazer sua mãe? Você consegue agora trazer a sua sogra? Falou para o genro. Eles disseram: a gente vai tentar. E aí, 2, 3 cultos depois, ele prega. Quem é que vem à frente? A mulher do prefeito. Aí veio a filha do prefeito, o genro do prefeito, a esposa do prefeito. Ele chamou os 3 no gabinete dele e falou assim: será que vocês conseguem agora trazer o prefeito? Aí eles disseram: a gente vai tentar. 3, 4 cultos depois, ele prega. Quando ele faz o apelo, lá vem a filha do prefeito, o genro do prefeito, a mulher do prefeito, e lá vem o prefeito também. E o prefeito entrega. Ele chamou os 4 no gabinete dele e falou para o prefeito: sabe aquele sorteio do terreno do lado da prefeitura? Eu disse: sei. Ele disse: eu queria construir a minha igreja lá, mas eles disseram que não pode, porque a nossa igreja é barulhenta, então eu queria pedir ao senhor, deixa eu entrar no sorteio. Aí o prefeito disse: não tem jeito, infelizmente não tem como eu fazer isso para o senhor, deixar o senhor entrar no sorteio, porque a partir de hoje não tem mais sorteio. A igreja que vai ser construída lá é a do senhor, é a igreja do senhor que vai ser construída lá. É isso que eu estou tentando colocar na sua cabeça. Tem coisas que talvez você não pode resolver, mas tem algo que está ao seu alcance, tem algum recurso, tem alguma possibilidade. Verifica o que você pode fazer, meu irmão, porque se você se levantar, Deus vai se levantar na sua frente e vai resolver esse problema aí para você. Fala aí para quem está perto de você: se você se levantar, Deus vai levantar na sua frente e o seu problema vai ser resolvido em nome de Jesus. Quinto, apresente o seu problema a Deus. Vou falar de novo, né? Porque isso aqui é o X dessa conversa que a gente está tendo aqui. Apresente o seu problema para Deus, meu irmão, porque aquilo que ninguém pode fazer por você, Deus pode fazer. Um dia Davi olha para Deus e diz: Senhor, eu vou derrotar os filisteus. Deus diz: não, fica aí no seu lugar, olha para a copa das árvores,
Quando você escutar irmão, eu acho esse texto é violento demais. Deus diz: olha lá para a copa das árvores. Antigamente a gente era moleque, falava para a grimpa das árvores. Deus está dizendo: olha lá para a copa das árvores. Quando você ouvir um barulho de um exército marchando na copa das árvores, pode ir, porque eu já fui na sua frente para te abençoar e para te dar vitória. Deixa eu te falar, Deus anda por lugares onde ninguém anda, e Deus faz coisas que ninguém faz só para te abençoar e só para te dar vitória, meu irmão. Só para te abençoar e te dar vitória. Salmo 20, verso 7: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Gênesis 18 e 14 diz: haveria alguma coisa difícil para o nosso Deus? Lucas 1 e 37 fala: porque para Deus nada é impossível. Eu vim hoje aqui declarar que o Deus que você serve pode abrir qualquer porta, pode resolver qualquer problema, pode operar qualquer milagre. O Deus que você serve abre mar, derruba muralha, põe leão para jejuar, faz e não pede licença para ninguém, muda a sorte, revoga cativeiro. E essa noite Deus vai chegar diante de você e vai trazer socorro e vai trazer resposta para a sua vida. Se você crê, levante a sua mão, glorifique o nome desse Deus e dê um aplauso bonito para Ele nessa noite, meu irmão. Aleluia. Fala para Deus que Ele vai te abençoar. Fala aí para 2 ou 3 perto de você. Diz assim: fala para Deus que Ele vai te abençoar. Diz aí: fala para Deus que Ele vai te abençoar. Fala para Deus que Ele vai te abençoar. Essa noite nenhum crente dessa igreja vai sair daqui sem esperança no coração. Deus vai fazer o milagre que você precisa. E eu quero profetizar que quando você chegar na sua casa, o seu milagre já vai estar te esperando lá, meu irmão. Tem milagre de Deus esperando você hoje. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, se você quer viver um novo tempo, não fuja dos seus problemas. Número 2, você quer viver um novo tempo? Faça as coisas certas. Quantas vezes eu já falei aqui, vocês já ouviram? Se você faz o que é certo, as coisas vão dar certo para você. Reino de Deus não tem muita, entendeu? Muita firula, não, irmão. Pirlim, pim, né? Varinha, mais, não existe. O reino de Deus é assim: se você faz tudo errado, vai dar tudo errado para você. Está fazendo errado e quer que as coisas deem certo? Está fazendo tudo errado e quer que as coisas aconteçam? Não vai. Então assim: pastor, eu quero viver um novo tempo. Simples, faça as coisas certas. O que está errado? O que é errado que você está fazendo? Para de fazer o que é errado e comece a fazer o que é certo. Irmãos, o nosso tempo de vida tem a ver com a nossa maneira de viver. O seu tempo de vida, o tempo de vida, estou falando tempo de vida, não é extensão eu estou falando de momento de vida. O momento de vida que você vive tem a ver, está diretamente ligado à sua maneira de viver. Jeremias 7, 24, Deus olhou para Israel e disse para eles assim: porque vocês fizeram tudo errado, vocês só andaram para trás e não para frente. Olha o que Deus está falando. Deus está dizendo: sabe por que vocês não estão andando para frente? Sabe por que vocês estão andando para trás, ou andaram para trás? Porque ele estava falando da geração que saiu do Egito.
Deus diz: porque vocês fizeram tudo errado. Então a palavra de Deus está olhando para o povo e está dizendo isso: porque vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão andando para trás e não para frente. Eu vim aqui declarar que esse ano você vai fazer só o que é certo e você não vai andar para trás, você vai andar só para frente. 8 glórias, 10 aleluia aqui, né? Mas eu vou declarar de novo: esse ano você vai parar de fazer coisa errada e você não vai andar para trás, você vai andar só para frente. Fala aí para 2 ou 3 assim: eu sou profeta de Deus para você, esse ano é só para frente. Fala aí: só para frente, só para frente, só para frente, meu irmão. Cara, vai chegar o novo tempo de Deus para você e para sua casa, e você vai viver coisas que você nunca viveu, e vai experimentar coisas que você nunca experimentou. Os seus inimigos vão ficar de boca aberta com o que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão. Novo tempo de Deus, novo tempo. Então, de fazer as coisas certas. É por isso, por causa desse negócio de fazer coisa certa, que às vezes Deus permite certas coisas na nossa vida. Às vezes a gente pergunta: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou passando por aquilo? É porque às vezes é um sinalizador de Deus para levar você a fazer as coisas certas, a ficar no lugar certo. Jesus manda os discípulos ir para um lugar, eles vão para o outro. Aí um vento sopra contrário. O vento soprou contrário porque Jesus mandou ir para lá e eles foram para cá. Aí quando eles estão indo para cá, o vento começou a soprar contrário, para mandá-los para a direção certa. Tem vento contrário na sua vida que não é para te destruir, não é para te abater, é para botar você no lugar certo, botar você na direção certa. Por isso que às vezes Deus tem que permitir. O Salmo 105, Deus falou assim: eu prendi os pés e eu deixei faltar o pão. Quem foi que deixou faltar o pão? Deus está dizendo: fui eu. Quem foi que prendeu os pés? Deus está dizendo: fui eu. Porque às vezes na nossa vida Deus tem que fazer isso. Deus tem que deixar faltar o pão, Deus tem que prender os pés, para a gente começar a fazer as coisas certas ou ir para o lugar certo. C.S. Lewis, ele disse assim, que Deus, ele sussurra nos nossos prazeres, mas Deus grita nas nossas dores. Deus sussurra quando você está vivendo no prazer, Deus sussurra, mas nas nossas dores, Deus grita. Às vezes Deus tem que deixar eu e você viver um sofrimento, uma tempestade, uma crise, uma luta, para a gente fazer o que é certo. Mas eu botei aqui algumas coisas. Por que Deus permite às vezes você viver certas coisas? Deus me permite viver. Número 1, a letra A, primeiro, para a gente voltar para Ele. Porque às vezes, irmãos, Deus está falando, Deus está alertando, mas o abençoado não quer ouvir, a abençoada não quer ouvir, e aí fica levando a vida na flauta. Aí Deus vem e permite algo, Deus vem e permite alguma coisa, porque a única linguagem que o abençoado e que a abençoada entende é essa linguagem aí. Hebreus 12:6, a Bíblia diz assim, que Deus, Ele castiga aquele que Ele ama, e Ele açoita todo aquele que Ele recebe por filho. Porque às vezes Deus está falando, Deus está alertando, mas a pessoa não ouve. Aí, a única linguagem que ela ouve é a raida de fogo. Entendeu? É a única, aí Deus vai e usa, para voltar para Ele. Segundo Crônicas 33, Manassés sacrificou filho no fogo, construiu altares para deuses estranhos, fez Israel pecar mais do que as nações que não conheciam Deus.
A Bíblia diz que Manassés pecava para provocar a ira de Deus. Ele dizia: eu vou fazer isso só para provocar Deus. Olha que cara maluco. Aí a Bíblia diz: falou o Senhor com Manassés, mas ele não ouviu. Aí Deus permitiu o inimigo vir, botou uma algema nas mãos, botou uma coleira no pescoço dele, e a Bíblia diz que os inimigos cravaram Manassés no espinheiro. Quando Manassés está lá cravado no espinheiro, algema nas mãos, coleira no pescoço, a Bíblia diz: lembrou Manassés do Senhor e voltou para ele. Você sabe por que o filho pródigo quis voltar para casa? Só porque desejou comer bolotas de porcos, e nem isso dava para ele. Em momento algum da história do filho pródigo ele desejou voltar, mas quando ele desejou comer bolotas de porcos, e a Bíblia diz nem isso dava para ele, ele resolveu voltar para a casa do pai. Às vezes Deus vai permitir uma luta, uma crise na nossa vida, sabe para quê? Só para a gente voltar para Ele, porque você não está orando mais, você não está lendo a Bíblia mais, você não está jejuando mais. Quando Deus vinha na viração do dia e encontrava Adão e Eva, um dia Deus veio na viração do dia, Adão e Eva não estavam lá. Deus está vindo na viração do dia, mas não te encontra mais. Quando Deus vem para te encontrar, você não está. Você está vivendo igual Sansão, que disse: eu vou me levantar e vou destruir como eu fiz das outras vezes. Só que a Bíblia diz assim: Sansão não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Às vezes Deus vai permitir para voltar para Ele. Aquela oração de madrugada que você fazia, não faz mais. Segundo, por que Deus permite, às vezes, certas coisas acontecer? Para a gente quebrantar. Porque com o passar do tempo, a gente começa a achar que a gente é mais do que a gente é, que a gente tem mais do que a gente tem, e que a gente pode mais do que a gente pode. Aí Deus vem e permite certas coisas acontecer na nossa vida, só para colocar a gente no nosso lugar. Qual que é o nosso lugar, pastor? Salmo 90. O que é o homem? O homem é como um conto ligeiro. O que é o homem? O homem é como a erva do campo, que de manhã cresce e floresce, à tarde murcha e seca, e o seu lugar não existe mais. O que é o homem? Isaías 45:9 faz a pergunta: quem é o homem? E aí ele responde: caco de barro no meio de outros cacos de barro. Às vezes Deus tem que permitir certas coisas, para a gente quebrantar, para a gente voltar. Porque tem irmão que acha que é Deus abençoar ele, é obrigação de Deus. Eu já vi gente dizer: eu não dei conta de perdoar Deus. Quem é você, irmão? Quem somos nós? Um dia Davi foi diante de Deus e Deus disse: você não vai construir o templo para mim, porque as suas mãos estão cheias de sangue. Davi ficou grilado, chateado, bicudo. Deus pegou um profeta e disse: vai lá e fala para ele. O profeta chegou e disse: quando você estava de trás das malhadas, não era nada, não era ninguém, não tinha nada, eu te tirei de lá e te coloquei para assentar como príncipe do meu povo. Lembra, Davi, quem você era e quem você é hoje, onde você estava e onde você está hoje, o que é que você tinha e o que é que você tem hoje. Não esquece não, Davi. Irmão, não esqueça. Pelo amor de Deus, nunca esqueça quem você era e quem você é hoje, onde você estava e onde você está hoje.
O que é que você tinha e o que é que você tem hoje? E eu vou te dizer, não é por causa de você não, é graça dele sobre a sua vida, é misericórdia dele sobre a sua vida. Quando você olhar para isso, não pense que é você não, é Deus. Olha aí para o irmão que está perto de você e fala: não é você não, hein? Fala aí para ele. Fala: não é você não, hein? Agora aponta o dedinho lá para o céu e fala: é Deus na sua vida, é Deus na sua vida. Às vezes Deus permite para quê? Letra C: para capacitar você para ajudar outros. Deus permite você viver certas coisas para capacitar você. Você está vivendo hoje, na área que você está vivendo uma crise hoje, Deus vai usar você para ajudar alguém amanhã. É isso que eu quero falar. Não me pergunta por que não, tá, irmão? Não me pergunta não. Mas no reino de Deus, Deus tem aqueles que suportam, que aguentam. E aí Deus permite eles passar coisas, porque Deus sabe que eles vão virar professor. Agora, por que, pastor? Eu não sei, mas é assim que Deus faz. Tem gente que Deus não pode deixar ele passar porque ele não vai aguentar. Mas tem gente que Deus sabe, porque o salmista diz assim: Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que você tem estrutura para aguentar. Deus sabe que você tem estrutura para suportar. Então Deus deixa você viver certas coisas difíceis na sua vida, que você acha que você nem ia vencer, mas você vence, para amanhã você ajudar outras pessoas que estão passando por essas situações difíceis aí. 2 Coríntios 1, 3 e 4, Paulo diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estão em tribulação com a mesma consolação com que de Deus somos consolados. Deus deixa você viver uma crise no seu casamento, para depois você olhar para quem está vivendo uma crise no casamento e dizer: Deus deu vitória para mim, vai dar vitória para você também. Deus agiu em meu favor, vai agir em seu favor também. Deus permite às vezes você viver uma crise financeira. Eu não sei, irmão, me pergunta: pastor, por que? Eu não sei, mas é assim que funciona. Ele permite você viver uma crise financeira, para depois você olhar para quem está vivendo uma crise financeira e falar: Deus abriu uma porta para mim, vai abrir uma porta para você também. Deus fez um milagre para mim, vai fazer um milagre para você também. Olha aí para quem está perto de você e fala: Deus permite coisas na sua vida, porque através de você Ele vai abençoar muita gente. Ô irmão, levanta a sua mão por um minutinho comigo, e se você pode, adore o nome do Senhor nessa noite. Diga uma palavra de louvor ao Senhor, porque Deus está te preparando para ser bênção para outras pessoas. Deus está forjando você para, através de você, abençoar outras pessoas. Aleluia. Xaracandarava xirianda raço neriourehai. Outro motivo porque Deus às vezes permite você passar certas coisas, para estabelecer conexões. Deus permite você viver certas coisas, para você estabelecer conexões. Eu estava pensando nisso aqui hoje. José vai para a casa de Potifar. Como é que eu quero dizer? Ele é acusado injustamente, e aí ele vai para a prisão. Parece que está dando tudo errado para ele. Por que Deus está permitindo isso? Mas lá na prisão, José conhece o copeiro, e o copeiro é a conexão que vai levar José diante de Faraó e ele se tornar governador do Egito. Escuta o que eu vou te falar. Tem situações que você não merece passar, mas são elas que vão te colocar
diante de pessoas estratégicas para levar você para o seu milagre. Às vezes você está vivendo uma situação, Deus vai permitir, e naquela situação Ele vai te abençoar. É isso que eu quero falar. Não reclama, não murmura, dá glória a Deus, porque lá nessa situação Deus vai levantar alguém e vai ter uma conexão para levar você para o lugar que Deus tem para a sua vida. Eita. O Cid está aqui? O Cid? Não? Eu estava conversando com o Cid, e o Cid estava em viagem. Quando ele passou numa ponte com a Sandra, o carro da frente, a roda saiu. A roda do carro da frente saiu, o cara e conseguiu parar. O Cid diminuiu e falou para a Sandra assim: Sandra, eu vou ajudar. Aí ela falou: você está doido? Você vai parar aqui, ajudar? Você não sabe quem é? Ele falou: não, mas você viu, a roda do carro saiu. Aí ela ficou assim, aí ele parou, chegou meio de longe assim, o rapaz desceu do carro, ele falou assim: e aí, companheiro? Perdeu a roda, né? Aí o cara disse: perdi a roda aqui, tal. Aí ele falou assim, o Cid meio que perguntou: você tá vindo de onde? Uma coisa assim. Aí o rapaz disse assim: não, eu estava numa vigília, lá na igreja. Aí o Cid falou: é crente, né? É crente, tá liberado. Aí o Cid chegou perto dele, falou: ô irmão, paz do Senhor, sou obreiro também e tal. Aí o cara falou: pois é, irmão, estava na vigília, aí aconteceu isso aqui. Aí o Cid: não, mas eu vou te ajudar. Aí o Cid foi, tirou lá os parafusos, cada roda tem 4, né? Ele tirou um de cada ali, pegou o pneu, pôs os parafusos, pôs o carro para rodar. Quando o Cid pôs o carro para rodar, o Espírito Santo falou para ele: pega tudo que está na sua carteira de dinheiro e dá para ele. Pode dar um glória essa inveja aí, irmão. Pega todo o dinheiro que está na sua carteira e dá para ele. O Cid anda com uma bufufinha top na carteira. O Cid meteu a mão na carteira assim e tirou para mais de 1.000 conto, ele falou. Tirou assim e falou para ele: irmão, Deus está me mandando dar esse dinheiro para você. O irmão pegou o dinheiro e falou: bendita a hora que essa roda saiu. Bendita a hora que essa roda saiu. Rapaz, tem coisa que está acontecendo com você, você não está entendendo por quê, mas Deus está preparando conexões para levar você para lugares altos e para abençoar ainda mais a sua vida. Eu vou declarar que esse ano Deus vai colocar só gente boa no seu caminho aí, para te abençoar e te levar para lugares altos. Declara para alguém que está perto de você, fala: esse ano só gente boa vai cruzar o seu caminho, meu irmão. Fala aí, fala aí. E por último, se você quer viver um tempo novo, não fuja dos seus problemas, faça o que é certo. E terceiro, obedeça a palavra. Obedeça a palavra. Fica de pé, vou falar isso com você de pé. Obedeça a palavra, irmão. Você quer viver um novo tempo? Siga as instruções que você recebe aqui. Eu já falei, a maior frustração de um pastor, a maior frustração de um pastor, você orienta, você instrui, você dá o caminho das pedras, de uma situação que pode chegar, de uma situação que pode acontecer. Aí você na sua mente, você entende isso? Você está treinando seu rebanho para essa situação que pode acontecer, para essa situação que pode chegar. Quando aquela situação chega,
Quando aquela situação acontece, que hipoteticamente você instruiu, você orientou, você treinou, a pessoa faz tudo o contrário do que você falou. A pessoa faz tudo o contrário daquilo que você instruiu. Você orientou para fazer de um jeito. Eu vim hoje aqui e te falei, cara, não foge dos seus problemas, diagnostica eles, vê o que você pode fazer. Quando o problema chegar, eu estou te treinando, eu estou te vacinando para quando o problema chegar. Aí quando o problema chega, faz tudo o contrário. Eu estou dizendo, irmão, faz o que é certo. Aí eu estou te instruindo, eu estou dando para você o caminho das pedras, você viver um novo tempo. Mas sai daqui, vai fazer tudo errado. Isso é a maior frustração de um pastor. Você fala, irmão, na hora da crise, na hora da luta, não reclama não, não murmura não. Na hora que você estiver vivendo uma crise, uma luta, entenda que essa luta, essa crise, você está instruindo, é um treinamento para levar você para um lugar mais alto. Entenda que essa crise, você está instruindo, eu estou instruindo, que essa luta, irmão, é uma porta para uma promoção para você depois. Porque toda vez depois de uma crise, depois de uma luta, vem uma promoção. Glória, aleluia, né? Eu estou ensinando, eu estou instruindo. Só que a hora que a crise vem, a hora que a luta vem, vira um leão, esquece tudo, reclama, murmura, maldiz, xinga, age como uma pessoa que nem Deus conhece. Eu estou falando, irmão, quando você for fazer uma coisa, busca a direção de Deus, porque Provérbios 16:3 diz que se você colocar Deus nos seus planos, eles vão dar certo. Vai tomar uma decisão, não pergunta a Deus nada, não fala, nem esquece que tem Deus, não questiona Deus nada, não procura Deus para nada. Irmão, eu estou ensinando, quando você for tomar uma decisão, pede conselho, procura alguém que está matriculado na escola da vida há mais tempo do que você. Aí a pessoa vai tomar uma decisão que Provérbios 15:22 eu estou ensinando, onde há conselhos os planos permanecem, onde não há conselhos os planos fracassam. Mas a pessoa vai tomar uma decisão, esquece, nem lembra que tem alguém para aconselhar. Vai da cabeça dele, do sentimento dele, da opinião dele, não está nem aí se tem alguém mais experiente do que ele para dar um conselho. Eu estou instruindo, orientando, meu irmão, anda com gente espiritual, caminha com pessoas espirituais. Mas a pessoa está andando com murmurador, está andando com rebelde, está andando com desleal, está andando com quem não reconhece a autoridade espiritual. Isso é a maior frustração do pastor. Quando ele dá a palavra, ministra, porque eu não estou falando aqui coisa da minha cabeça, eu não estou falando aqui coisa do meu sentimento, da minha vontade, eu estou falando para você a palavra. Obedece ela, obedece a palavra, meu irmão. Eu falo, cara, toma cuidado no falar. Provérbios 18:21, a morte e a vida está aqui, ó, no poder da língua. Eu estou orientando, cuidado com o que você fala. Não, mas quer ser fofoqueiro, quer ser linguarudo, quer entrar em lugar que não é chamado, quer falar mal da vida dos outros, não olha para a vida dele, mas está querendo resolver a vida dos outros. Igual eu falei aqui, são tantos crentes atacando outros crentes que o diabo fica sem ter o que fazer. E é triste, irmãos,
Escute o que eu vou falar. É triste que as maiores feridas no rebanho de Deus sejam provocadas por outras ovelhas e não pelos lobos. É triste que as pessoas mais feridas na igreja não foram feridas por lobos, foram feridas por outras ovelhas. Mas eu estou falando aqui. Cuidado com a sua língua. Põe um guarda na porta do seu lar. Que guarda o quê? Eu quero nem saber quem morreu, eu quero é chorar, pastor. Obedece a palavra, irmão. Fala aí para 2 ou 3 pertinho de você. Fala, irmão, pelo amor de Deus, obedece a palavra. Fala aí, me ajuda a pregar. Fala, pelo amor de Deus, obedece a palavra. Obedece, irmão, a palavra. Se eu fosse um pastor que não tivesse responsabilidade com vocês, eu nunca pregaria uma mensagem dessa. Sabe por quê? Eu ficava só massageando seu ego aqui. Todo dia, massageava seu ego aqui. Sabe por quê? Para eu ficar bem com você e você ficar bem comigo. Eu estou lá preocupado se você vai ficar bem comigo, se eu vou ficar bem com você, rapaz. Eu quero é que você entre no céu pelas portas. Quando a trombeta tocar, você entra lá, irmão. É isso que eu estou preocupado, rapaz. Obedece a palavra. Eu vou orar. 1 Rei 17, Deus manda Elias para Sarepta. Quando Elias chega lá em Sarepta, a mulher está vivendo um tempo de crise. Ela está pegando os gravetos. Aí Elias fala assim: o que você está fazendo aí? Ela fala: a fome é grande, eu só tenho um pouquinho de farinha de azeite na botija, um pouquinho de farinha na panela. Eu vou fazer um bolo, eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. É esse o tempo que a gente está vivendo, Elias. Aí Elias olha para ela e fala assim: não. Você vai fazer o bolo, mas você não vai comer. Você vai trazer para mim. Eu é que vou comer. Quando Elias fala isso para a mulher, deixa eu te falar, ela não fez nenhuma análise teológica do que Elias falou, não. Ela não fez nenhuma conjectura filosófica. Deixa eu ver o que ele está falando. A Bíblia diz assim: ela foi e fez conforme a palavra do profeta. Pega na mão desse irmão que está perto de você. Fala para ele assim: irmão, não dificulta não. Falei. Fala assim: não complica não, irmão. Fala para ele: faz tintim por tintim do que Deus está falando, que vai chegar um novo tempo para você. Levanta a mão dele, a mão dela assim para o céu, e nós vamos orar. E você agora vai orar por ele e ele por você, uns pelos outros. E você vai declarar a bênção de Deus sobre a vida dele, a vida dela. Você vai ser instrumento de Deus para abençoar. E você vai hoje declarar que a partir desse culto, esse irmão vai obedecer a palavra. Ela vai obedecer a palavra. Ela vai atentar para a orientação que recebe. Ele também. Comece a orar por essa pessoa que você está segurando a mão dela aí, meu irmão. Comece a ministrar uma palavra de vitória aí agora. Comece a declarar uma bênção de Deus. Irmãos da galeria, abençoe alguém perto de você. Diga uma palavra aí de vitória, de bênção. Senhor, eu declaro que o teu povo vai obedecer a tua palavra, vai andar de acordo com a orientação da tua palavra. E o novo tempo, Senhor, está chegando. Vai chegar um tempo de alegria, um tempo de vitória, um tempo de porta aberta. Para a glória do seu nome eu declaro milagre sobrenatural, extraordinário, coisas novas, para a glória, para louvor do nome do Senhor nessa noite. Aleluia, 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 aleluia.
Aleluia. Eu queria que você desse um abraço em pelo menos 2 pessoas aí e dissesse para ela assim: está chegando um tempo novo de Deus para você e a sua casa.